Então, vamos agradecer ao alto esse momento tão especial do nosso dia e das nossas semanas, em que congregados com os nossos amigos espirituais, com a equipe de estudos da Casa Lucas de Assis, nós nos dispomos a refletir sobre a nossa jornada espiritual, sobre os nossos pontos de atenção no nosso crescimento íntimo. Rogamos ao alto e aos nossos amigos que estejam muito próximos da gente neste momento de reflexão, sintonizados com o nosso professor Francisco, para que humildemente e juntos, conectados com as lições sublimes deste novo livro que vamos dar início, possamos, de fato, interiorizar as lições, colocá-las dentro dos nossos corações, para que possamos, um dia após o outro, sublimar as nossas fragilidades e, enfim, ascendermos ao alto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Bem, pessoal, então nós vamos dar início então, a essa obra, nesses estudos, é a quinta obra da coleção André Luiz, né? Que a coleção André Luiz ela é constituída pelos 13 principais livros que foram passados pela mediunidade do Chico Xavier para chegar até nós. E se sabe que esse trabalho todo foi coordenado por Emmanuel, e o Emmanuel em nome dos espíritos sublimes, né? Inclusive direcionado da esfera crística, né? Participação de Jesus. Essas obras elas foram arquitetadas no plano espiritual superior e se utilizou de diversos médiums para chegar até nós. Então, o André Luiz foi um médium do Emmanuel. Ele recebia as obras do Emmanuel, toda a organização, e participava dessa organização, assim como com outros personagens, né, com outras individualidades, que não importa a denominação, ao longo dessas 13 obras, são muitas vezes até o mesmo espírito que está participando com outras denominações, e esses espíritos participaram da constituição de toda essa grande bibliografia que chegou até nós. Só por isso seríamos muito gratos de ter ao nosso dispor informações do plano espiritual com base exatamente nos ensinamentos que constituem o Consolador, que são as obras do Kardec, o Pentateuco do Kardec. Então, vejo como umas coisas se encadeiam, como nós temos que ter a nossa gratidão de achar assim, hoje nós estamos ainda encarnados e temos ao nosso dispor essas ferramentas para encurtar a nossa distância ao mundo da luz. Então, esse prefácio, eu vou lendo, tentando ler, né, e comentando algumas coisas, por quê? Porque toda a obra do Emmanuel e também do André Luiz, a gente lê assim, de uma forma corrida, sem pensar no que está lendo, parece assim, está bem escrita, interessante, coisas que às vezes nos desperte aqui e ali. Agora, se a gente para ler e pensar no que leu e conectar com outras situações, outros estudos, com outras reflexões, nós expandimos a nossa mente. Então, esse é o grande propósito que é dos nossos estudos. Eu queria fazer também com esse prefácio, não daquela forma que poderíamos ter assim, simplesmente a leitura e depois comentar algumas coisas, mas a gente vê assim, que são 4 ou 5 páginas ali
e que o quanto que tem de assunto que está dentro da teoria que foi exposta pelo Emmanuel. Então, tá. Ele nominou, então, esse prefácio Na Jornada Evolutiva. Dos quatro cantos da Terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos, etc. Ou seja, toda hora, todo dia, sempre estamos desencarnando aos milhares, em grande quantidade, de espíritos encarnados, atraídos, sabemos já também, aí conectando com os nossos estudos, de saber que a grande maioria é atraída aos duplos inferiores da espiritualidade. Ou seja, nosso mundo dos encarnados é um mundo espiritual, que nós chamamos de encarnados porque temos um corpo físico e temos esse ponto de referência que é o nosso próprio corpo físico. E ao desencarnar, a grande maioria é atraída aos duplos inferiores, onde vão seguir a sua trajetória, tendo as vinculações psíquicas e emocionais com as situações que vivenciavam aqui neste mundo. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Ou seja, a grande maioria daqueles que desencarnam são aqueles que eu nomeei que vão para o astral inferior, os duplos inferiores. Pouquíssimos são aqueles que vieram de cima, que reencarnaram do mundo espiritual superior aos duplos superiores que vieram até nós. Na maioria daqueles, a maioria dos poucos, olha só, a maioria dos poucos espíritos sublimados que estão convivendo conosco aqui e que desencarnam, eles, na maioria, não são vistos à sociedade, não tem aquela coisa da fama diante dos encarnados, de ser conhecido, de ter uma publicidade, porque são fraternos da sua ação, eles agem vocacionados para o Evangelho de Jesus e não têm a necessidade de se identificar. Praticam o bem fraternalmente, são espíritos sublimados, como coloca, mas que poucos são aqueles que são visíveis à civilização humana. Então, são poucos a Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, um Chico Xavier e muitos espíritos que se destacam pela sua fraternidade, pelo seu amor verdadeiro. O que é o amor verdadeiro? É aquele que espontaneamente tem o prazer de praticar o bem, prazer de pensar no bem, prazer em desejar o bem dos outros. Esse é aquele que vibra no amor. Nós estamos muito distantes ainda disso, porque nós temos as nossas vicissitudes humanas, temos as nossas mazelas do nosso dia a dia e coisas que nós carregamos no nosso espírito, que são as sombras do nosso inconsciente, do nosso passado, de outras experiências. Então, nesse aspecto, a gente já tem que saber que sabemos que são pouquíssimos aqueles que vêm impulsionar o avanço da civilização humana. Isso também já estudamos aqui, quando nós nos referimos também aos outros mundos, outras civilizações, os chamados exilados de capela, nada também deixaram de ser espíritos que também agregaram determinado conhecimento, determinada vocação para fazer o bem, que caíram. Alguns até tinham determinadas vocações para o bem, mas que naqueles orbes também já estava se transformando numa situação incompatível com o processo de degradação, do degredo que aí esses espíritos foram impulsionados a buscar
e contribuir para o avanço de outros orbes inferiores foram aqueles que vieram para a Terra. Esse processo se deu de 4 a 10 mil anos atrás. Então, é um processo lento e gradual e que coincidiu com um avanço nosso da civilização humana. Já era o Homo sapiens, que há 30, 40 mil anos atrás acabou se suplantando, em maioria, como habitantes da civilização humana na crosta terrestre. Antes era o Neandertal, mas a gente já começa a falar assim, 30, 40 mil anos atrás, aí vai para 200 mil anos atrás, e vai para trás, e aí a gente percebe o quanto que o mundo espiritual, quanto que a eternidade para nós passa a ser um instante que nós estamos vivenciando hoje. A gente vê que, quando a gente estava até também comentando semana passada, que não há pressa do mundo espiritual, cada um tem um tempo, e Jesus, como grande mensageiro de Deus, não tem pressa, ele tem a vontade de que a gente vá despertar e que, despertando, a gente passe a trilhar um caminho. E os ensinamentos ele nos passou de uma forma até que nós sabemos nos estudos do próprio Evangelho. Bom, aí, se a maioria dos espíritos ficaram para trás, aí te diz assim, qual é o significado desses espíritos que buscam o baixo astral quando desencarnam? Exatamente porque atravessaram, exatamente, ele fala do mar, do magma, né, que na realidade seria lá as regiões abissais da humanidade inferior, ou seja, humanidade por quê? Mundo espiritual inferior, em contínua experimentação. Quantos e quantos aqueles que a gente conhece, né, e até nós mesmos, não sei se nessa encarnação e para trás, que gostam de viver a vida naquela situação, deixa a vida correr, vamos levando, não estou afim. Pessoas que a gente vai, às vezes, ter uma experimentação de querer conversar sobre essas coisas do Evangelho, não do seu ponto de vista de querer doutrinar, mas de conversar, o que somos, o lado filosófico nosso da vida, de onde é que viemos, para onde a gente vai. Muitas pessoas, e ainda é um bom número de pessoas que querem estancar essa conversa, não querem avançar. Por quê? Não querem avançar, porque quando começa a avançar e vai percebendo uma situação, ele se torna um devedor de um crédito que está recebendo de uma informação. Não que alguém tenha uma verdade para dizer para os outros, mas esse processo que nós estamos passando, nós estamos aí despertando via a doutrina espírita para esses valores da espiritualidade superior, para a razão de ser do Evangelho, sem aquela coisa dogmática, imposta, da culpa e outras situações, nós estamos tentando avançar. Psiquicamente, nós estamos tentando refletir. E essa reflexão nos leva a determinados compromissos. E esses compromissos são quais? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós não temos satisfação a dar a um terceiro, a um familiar, ou a um colega médio, o centro, dirigente, isso aqui. Nós temos uma satisfação a dar à nossa consciência, nós sabemos. E aí vai nos diferenciando dessa situação, a gente vai compreendendo por que hoje a gente já está percebendo alguma coisa, porque é o processo incessante do aprendizado. Vamos avançar um pouco. Muitas vezes, esses acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Ou seja, aquele que não quer pensar muito nisso e vai levando a vida. Então, está com as viciações, com os desregramentos, vai vivendo a vida material, vai usufruindo, vai despendendo energia, vai levando a vida e aí desencarnou, e esse estado nós passamos a grande parte das nossas encarnações anteriores foram assim, dessa forma. Nós fomos levando e sem compromisso de se dar conta, e nem queremos pensar. E aí somos atraídos, e aí
O amor divino, ele nos propicia a desencarnar e se reinserir num mundo muito próximo ao que a gente vivenciava aqui. E aí, por isso que vai dando. Lenta e gradualmente, nós vamos nos dando conta, percebendo essas situações. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuem a indébita condição de eleitos da providência e, cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem nas próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno em término de tormentos para os outros. Ou seja, encarnado, sem ter concepção do mundo espiritual, talvez aqueles religiosos vão ter aquela concepção dogmática do que é a igreja, ou do que a sua fé impõe, e de achar o que é o céu, o que é o inferno, essas amarras do espírito, e achando, porque aí a própria doutrina religiosa fortalece isso, e fortaleceu muito no passado, principalmente, de o poder temporal do ser humano, vou falar homens porque não é homem, ser humano, o ser humano com poder temporal, ele acabava, muitas vezes, compactuando, e a própria igreja ou as doutrinas religiosas se confundiam. E aí se achavam como muitos dos espíritos que chegam nesses núcleos inferiores e dizem, eu sou isso, eu sou aquilo, mas que absurdo é isso. A grande maioria desses espíritos que têm um determinado poder temporal aqui desencarnam e, ao terem um mínimo de consciência do ambiente onde são atraídos, vão impor os seus hábitos de tentar subjugar aquele ambiente, de clamar a justiça divina ou a justiça dos próprios homens, do ser humano, da crosta terrestre aqui, para impor determinadas vontades lá do outro lado. Isso vimos por várias obras que já estudamos, já lemos, sabemos que no mundo espiritual, esses que têm o poder temporal aqui chegam lá embaixo, e eu digo lá embaixo porque é lá embaixo mesmo, que aquele que vai ser atraído com essa concepção não tem lugar nessas áreas superiores. Mesmo os núcleos superiores, intermediários, um pouquinho superior, vamos colocar aí, quem já leu aí as obras do Inácio Ferreira, o Hospital dos Médiuns, chegam lá, podem ser atraídos ao hospital, mas não vão ficar vagando pelo duplo superior de Uberaba. Não vão ficar vagando o duplo superior de Uberaba com essa concepção. Pode ficar no hospital, e no hospital sob tratamento. E sob o tratamento porque foram ali atraídos e foram recepcionados num processo de triagem, e o que o campo mental do enfermo, do espírito enfermo, tem uma possibilidade de despertar e seguir o tratamento ali para depois de o quê? Pegar a vassoura, como diz o Inácio, ou seja, trabalhar. Porque não existe o processo esse do descanso eterno, não existe o sono eterno, existe o trabalhar. Onde menos se trabalha é aqui na crosta. E lá embaixo se trabalha pouco, porque grande parte do trabalho lá embaixo é pela sobrevivência. É exatamente para um exercício de um poder temporário compartilhando com o outro, ou o da alimentação cada vez mais rudimentar, o de tomar uma água, ou de poder conviver com espíritos que têm um hábito semelhante ao que tinham quando eram encarnados. E tu tenha sempre essa consciência, mas no seu inconsciente está a vivência, a experiência de quando ainda era encarnado. Eu não só para esse processo, quando a gente fala muito aqui da nossa sombra, do nosso inconsciente, o inconsciente também está presente no mundo espiritual inferior. Há espíritos, ou a parte deles, que não tem a consciência de si próprio, mas tem o seu inconsciente que é vinculado à reencarnação, ao processo que se desencarnou aqui. Tá? Então, é muito interessante a gente pensar nessas coisas, e mais adiante ele vai colocar
situações que se entrelaçam com esses assuntos, e, quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, fiavam sem justificativa que no túmulo lhe se encerraria a memória. E se filiados a escolas religiosas, que se falou há pouco, raros, excetuados, são raros os que não contavam, quer dizer, aqui contavam levianos inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. São exatamente esses poderosos. É o vinculado à igreja tal, aquele que lá comprava o pedacinho no céu, aquele que achava que ajudava o padre, o bispo, aquele que é vinculado a determinado lá, o rabino, isso, aquilo, é o pastor, aquele que, materialista até, que pelo seu poder achava, então eu sou o chefe da família, eu sou aqui o varão dessa coletividade, desse grupo familiar, tenho dinheiro, poder, posso tudo. Chega lá do outro lado, se defronta com outro mundo, com uma outra situação. E cada um vai seguir um destino. Agora, a providência divina, né, do seu ponto de vista magnífico de percebermos essa energia infinita de amor, de misericórdia, ela vai dar a oportunidade a se dar conta. E se tiver tão atormentado, vai ser, como já fomos muitas vezes, atraídos a uma reencarnação compulsória, como também já estudamos alguns casos. Então, vai ser atraído a um processo de reencarnar, porque lá o tormento é muito grande e passa até, muitas vezes, até atrapalhar um processo lá de resgate, quando não acaba sendo atraído para o campo vibratório inferior ainda àquele ao qual foi atraído quando recém desencarnou. Porque não existe o retrocesso espiritual, mas existe a degradação. E essa degradação é fruto do poder da vontade, das nossas escolhas. Onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? São diversos os espíritos, com diversas histórias, com diversas trajetórias. Não seria justo, sob o ponto de vista divino, chegar no mundo espiritual e todos terem o seu mesmo destino. Ou pior, alguns achando que levam daqui um determinado poder temporal, seja pelos seus vínculos ao próprio poder efêmero, seja ao mundo material, ou seja, muitas vezes, a sua alucinação. Porque a fascinação do espírito existe em todas as doutrinas, em todas as fés. Há muito espírita que faz um pouquinho, que tem uma determinada mediunidade, isso é até o que menos importa, e que se vincula a uma casa espírita, a um centro, e que tem uma determinada atividade até social, faz lá um bem ali. E no seu íntimo, quando esses são contribuidores, são companheiros de jornada, que muitas vezes têm intimamente uma fascinação de achar. Eu tenho certeza que eu vou ser atraído ao mundo espiritual superior. Eu tenho certeza que meus guias, que os meus mentores não vão me deixar na mão. Eu tenho certeza. Certeza não tem que ter a certeza que já por essa concepção vai ser atraído uma área de um duplo inferior para tentar harmonizar, se dar um pouco conta dessas situações. Há muitos espíritas atormentados no mundo espiritual inferior. Atormentados porque não cabia o seu ego, não cabia o seu interior, na sua própria consciência, de se achar um escolhido, de se achar um diferenciado, que mal sabe que aqueles que vêm para o campo da mediunidade, para o campo da própria doutrina como um consolador, o cristianismo sob essa nossa nova ótica a partir de Kardec, são os mesmos que intimamente são culpados, se sentem culpados por seu próprio passado, recente vinculados a outras doutrinas, ou a própria fé, a própria igreja, e assim por diante. Isso várias vezes se comentou
sob as sombras da Inquisição, os nossos vínculos de passado estão como alguém, um partícipe direto ou indireto por ação ou por omissão naquele período de grande escuridão da fé religiosa nos seus grandes, né, na grande maioria da civilização humana na crosta terrestre. E não é de graça que a gente vê esses fenômenos como hoje, esse processo todo da fé, sob o ponto de vista de querer impor em nome de Deus uma justiça e sangrenta de revolta naquelas bases lá, como já também se falou aqui, sob o ponto de vista da fé, lá é do islamismo, mas foi também do catolicismo, da igreja cristã, na época da Inquisição, das cruzadas, e hoje ela vem com uma outra roupagem, com uma outra máscara. Mas nós não temos nada a ver com isso, nós temos a compreender o fenômeno. E o processo de compreender ele é fundamental. Cabe a cada um de nós procurar compreender o fenômeno para olhar a paisagem sob o ponto de vista do Evangelho. Né? E qual é a nossa inserção sobre esse fato pontual que nós estamos vivenciando? Como compreender melhor? Como procurar não ser um fanático religioso, mas procurar ser uma pessoa com um estado de consciência superior e melhor compreender a situação humana. Perante a justiça, a Suprema Justiça, o Malgache e o inglês, o Malgache é o habitante, os originários lá de Madagascar, no sul da África, né? Então são lá os aborígenes lá de Madagascar, e o inglês inclui os mesmos direitos, ou seja, que o inglês é a nominação, então, esse livro de 47, então, é o Lord inglês e aquele lá, o africano, né, quase que aquele que vai dizer nenhuma concepção sob o ponto de vista da evolução humana. Oi? Da evolução humana do africano com aquele inglês. Chega no mundo espiritual, é a mesma coisa. Ou seja, provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Olha quanta informação. Vai chegar no mundo espiritual, então aquele que é primitivo, está lá, uma exemplificação, né, do africano, sul-africano lá de Madagascar, vai chegar no mundo espiritual porque ele, e aí provavelmente agora nós vamos também ver que aquele que se utilizou de hábitos rudimentares e praticou, entre aspas, o mal, e aquele que é um espírito já com uma determinada cultura da civilização humana, de elevação, e vai praticar o mesmo mal, não é a mesma situação. E sob esse ponto de vista é que o Emmanuel dá esse exemplo e diz assim, então, o que ele quer dizer no fundo? A gente busca lá no Kardec a nossa origem espiritual. Toda a individualidade, quando nós despertamos no reino hominal, nós despertamos com um propósito, é uma luz, o espírito nosso é um pedaço de Deus, é uma luz a partir do Criador, passa a ser eterna, criada ali, naquele momento, com muita simplicidade, ou seja, sem conhecimento. Nós não temos o conhecimento, simples e ignorante, não do ponto de vista pejorativo. Essa simplicidade da individualidade humana, ela é rudimentar, ela é primitiva, mas ela tem a vocação. Nós temos que ter o conhecimento e despertar, ter um comando individual para despertar para o amor. O que vai sublimar um espírito? Quando se falou no início lá, a sublimação do espírito. O espírito só, isso a gente tem que saber, e não é para perder as esperanças, o espírito só se sublima quando cresce pelo ponto de vista da cultura, de saber tudo
de todas as coisas, e à luz do que aprendeu e do que sabe, estar harmonizado com a consciência cósmica universal, de perceber a bondade divina, de vivenciar pelo pensamento, e não é só pelas atitudes, porque o pensamento do espírito, que ele acaba sendo campo mental praticamente, os espíritos angelicais sabem tudo de tudo e vivem na bondade infinita. Nós não temos compreensão do que seja vivenciar essa situação. Nós não sabemos nem perto o êxtase que o espírito vivencia de se sublimar sobre esse aspecto. Mas esse comando está lá desde a origem, quando se individualiza o espírito, quando ele tem um processo evolutivo do princípio inteligente, de ter o contato com o reino mineral, adormecido no mineral, sentindo mais adiante no reino vegetal, se agrupando esse princípio vital e princípio inteligente, ou seja, começa a ter o contato necessário com a matéria, de sentir, e vai começar a despertar para ter um aprendizado no reino animal. No reino animal primitivo, se agrupando, no início se agrupando. E esse princípio vai se individualizar no animal e adiante vai despertar na individualidade hominal e se sublima no angelical. Nós estamos no processo transitório do reino hominal, levando ainda um bom tempo para isso, mas já passamos uma boa jornada. Nós temos que ter um grande aproveitamento daqui para frente, tendo acesso a essas informações, mas não é a informação que está ali, ler e decorar, então é isso, tem que fazer, não. Estado de consciência. Porque os espíritos, quando se fala no mundo espiritual superior, não há religião no mundo espiritual superior. Existe um estado de consciência superior. Existe um estado, para compreender isso, eu estava vendo agora lá nesse episódio que houve um ano atrás, lá daqueles terroristas lá que mataram mais de 1.000 lá em Israel, lá naquela invasão que houve do Hamas, um rabino, que até tem, ele conta essa história, ele perdeu um filho lá, que ele perdeu, né? Olha só a impressão que deu para ele. Ele tinha esse rabino, o filho dele chegou lá pelos 17, 18 anos, não quis mais estudar a Torá, não quis mais participar vou dizer, entre aspas, o ritual ou a fé judaica. E ele disse, pai, eu vou um dia encontrar Deus, eu não tenho problema, concordo com tudo isso, mas tem uma coisa interior minha que eu não gosto disso. E o rabino foi muito paciencioso com o filho, disse assim, não, meu filho, tudo bem, então tá, segue, cuida da tua vida, segue os princípios que te dei, em família, e vamos seguir, não tem problema nenhum, não vou te obrigar a nada. Bom, esse rapaz estava por volta de 21, 22 anos, e ele estava naquela festa lá que foi invadida e que houve aquelas atrocidades lá. E o pai dele estava dormindo, quando acordou de manhã, viu, estava saindo tudo que é cenário. Olha, houve lá uma invasão, mataram vários, levaram sequestrados, queimaram vários e nossa. Bom, ele se desesperou, né? Estava em casa, acordou de manhã, viu aquilo ali no cenário, meu filho foi. E aí, esse rabino, o que ele fez? Tentou voltar a si mesmo. Tanto eu prego para os fiéis, né, o que é Deus, o que é os princípios judaicos. Né? Eu vou tentar não me desesperar com isso. Aí, o que ele fez? Foi na polícia, foi isso, aquilo. E aí, chegava nos ambientes que estavam tanto de delegacia, de hospitais, ele chegou até aí, depois, passado 12 horas, ele foi lá entre aspas, necrotério, porque nem eram empilhados corpos e corpos. Ele disse que viu mais de 200 corpos para ver a fisionomia, se era o filho dele ou não. Não tinha nem identificação ainda, muitos deles. Né? E aí, imagina só essa experiência. Ele passou o primeiro dia,
virou o primeiro dia, ele com esse tormento e não tinha notícias. E aí o pessoal da polícia, olha, pode ter sido sequestrado, mas ainda tem muitos que foram lá queimados e alguns foram até mortos, mas nós estamos ainda retomando, porque virou o dia e ficou noite, e aí era muita coisa, e ainda estavam pegando terroristas que estavam dentro da área de Israel e que estavam sendo lá caçados. Então, o processo de primeiro pegar os feridos, uma coisa que dava para e deixaram, ficou meio que de lado, isso é um pânico geral. Bom, ele disse que aí conseguiu do segundo dia para o terceiro dormir, e quando dormiu, teve um sonho com o filho. Ele disse que dormiu, estava muito cansado, sabe? Não disse se tomou medicação ou não. Ele disse que dormiu e teve um sonho com o filho. E viu o filho dele bem e disse que o filho dele, oi pai, tal, só para te dar notícias, eu estou bem. E estava na mão dele, aí veja só o processo mental. Ele estava com a Torá dourada na sua mão. E o filho, pai, eu estou bem, fica tranquilo. E esse sonhou com aquilo ali, e o pai acordou da manhã e disse, não é possível, um sonho tão vivo, estou bem, estou com a Torá. E aí passou, ele disse que não passou mais que uma hora e pouco, tocou a campainha dele, era a polícia dizer, pois é, lamento dizer, mas o seu filho faleceu, tá? Morreu e tudo, mas ele está com o corpo íntegro e tal, tá. E aí a reação dele para a polícia foi, tá, tudo bem, onde é que eu posso ir para vê-lo agora, porque eu vou tomar as providências? E a polícia ficou assim, tá, mas o Rabino, seu filho morreu, o senhor se deu conta, tá aí a sua esposa, podemos falar? Não, eu sei disso, tá, deixa assim, então me diz aonde é que eu tenho que ir. Aí ele conta, esse rabino disse assim, pô, aí claro, na linguagem dele, disse, Deus mandou meu filho com a mensagem e ali multiplicou a minha fé em Deus. Vejam só, traz para a nossa linguagem, para o nosso estudo da doutrina, quando a gente fala de mundo espiritual, quando se fala quem não acredita em nada, o mundo espiritual vai nos fazer ver, os nossos amigos espirituais vão nos fazer ver através da linguagem que nós conhecemos, que nós despertamos, que nós temos fé, ou seja, temos conhecimento determinado, fixado. E para esse rabino foi a Torá e o filho dizer também, não necessariamente tenha sido aquela imagem espiritual, mas pode ter sido plasmada para que aquele pai se confortasse. Não necessariamente o espírito do filho já tivesse se recuperado ou, quem sabe, lá pegaram o nível mental dele e projetaram para que o pai recebesse aquela mensagem. E aí também vai um ensinamento para nós sobre esse processo nosso durante o sono, dizer tudo é espiritual. Provavelmente tem muita coisa no espiritual, mas a forma que nos chega espiritualmente tem muito de simbologia. E é desta forma que o mundo espiritual, e foi assim para todos sempre, foi lá com Abraão, foi lá com Moisés, foi lá com os profetas do Antigo Testamento, de diversas formas que a palavra de Deus, a palavra do mundo espiritual, o mundo espiritual nos fazendo ver de acordo com a nossa compreensão. Isso pode ser muito complexo e profundo, mas, sob o ponto de vista da doutrina, nós temos que estar abertos a essa situação. Não de achar que o mundo espiritual não é espírita, nem no Brasil. O Brasil é o país que mais espíritas existem, né? Pelo nosso IBGE são 3, 4%, mas existem muitos espíritos que acreditam na reencarnação. Mas não é o acreditar na reencarnação, porque muitas coisas são de passado, de mundo espiritual, tem espíritos no mundo espiritual que são da doutrina judaica, que são católicos, que são evangélicos, que tem
uma percepção do mundo espiritual sob o ponto de vista da reencarnação, o ir e vir, né? Fomos e de onde viemos e qual é a minha história um com o outro. Um pouco desse despertar dá ao espírito uma compreensão maior sobre a reencarnação. Então, nós reencarnamos e trazemos esse inconsciente de outras experiências. Isso é muito interessante ver por essa coisa, que vai nos ampliando sempre o nosso pensamento e está aberto a outras situações, muitas vezes até para conversar com pessoas de outras doutrinas ou pessoas que não acreditam em nada. É melhor ter um materialista que pense no bem, que pratique o bem, do que ter um dito cristão que é cheio de amarras, cheio de situações intrincadas na sua vida pessoal, familiar, profissional, que estão em oposição ao próprio Evangelho. Então, é melhor nesse aspecto um materialista. Do ponto de vista do desencarne, do mundo espiritual, é apenas um instante para esse espírito ser atraído a essas áreas superiores em relação à sua realidade individual naquele momento do desencarne. Então, eu acho assim que todos esses assuntos que a gente, mesmo que num simples prefácio curto desse, deixa eu ver como é que está o tempo aqui, me avise aí se passar o tempo, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, então, desses homens, os preguiçosos, olha ali, os homens preguiçosos, no mundo espiritual, quando o espírito desperta, a gente viu até agora aí o próprio lá o substituto entre aspas, né? Aquele que vai ter tarefas que o Odilon tinha antes dele quer dizer, perdeu da segunda morte dele, que ele acendeu, o Jorge que está lá, e aí tá, mas tem muita coisa que eu não compreendo ainda. Claro, ele não tinha, ele é um espírita, pessoa boa, dedicada, psicoterapeuta. Tal. Chegou lá do mundo espiritual, aí ele disse para o Inácio, e ele não disse para o Inácio, quem contou isso foi até o Bacelli, foi agora assistiu uma palestra, 10 dias atrás, eu vi uma bem recente do Bacelli, ele disse, ainda ontem estava lá o Jorge, ele aqui se comunicou por nós aqui, e dizendo que lá ele não compreende muita coisa, mas o que ele já logo pegou lá, que o negócio é trabalhar. Não adianta no mundo espiritual, é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Depois, quando der um tempinho, as coisas vão fluir. Se parar para pensar, se atormenta. Então, é trabalhar, trabalhar. Então, lá foi dado para ele, claro, se sabe qual é a situação dele, né? Que ele já estava no próprio Odilon, e o irmão José dizendo, quando tu partir, quem é que vai ficar? É o Jorge está aí. O Jorge chegou, está lá no mundo espiritual, está lá no Hospital dos Médicos com o Inácio, e também tem os seus conflitos de dose, que recém desencarnou, foi desencarnar aí no final do ano passado, e então teve um processo de recuperação e os seus desafios, os seus conflitos individuais, que se a gente parar para pensar, cada um de nós aqui agora, se tivesse agora para tudo e começar a pensar só nos seus problemas, as coisas intrincadas do presente, com alguma coisa, já não consegue avançar, já não consegue, hoje de noite você estava querendo fazer uma coisa ou outra, amanhã de manhã, já vai se distrair. Ou seja, é importante a reflexão, é importante a meditação, essa coisa do balanço. Tem uma hora não passar todo dia nesse conflito. Mas eu sinto isso, eu sinto aquilo, o dia que eu posso ter errado. Vai trabalhando, vai tentando fazer o bem, vai lá, pega coisas que são até braçais nessa nossa encarnação, vai fazer atividade doméstica, ajudar nisso, ajudar naquilo, fazer o que tem que ser feito e contribuir para alguém. Aí sim, e é isso podemos fazer também aqui, vai ser lá na coisa, buscar, agregar, porque se falou, não ficar um dia sem aprender uma coisa, vai para a internet, mas pega o filtro, não o lixo que está na internet, pega alguma coisa para aprender, porque temos que saber um dia tudo de tudo. Não temos cérebro ainda para isso, mas avançar. Procurar usar a cabeça com coisas edificantes é trabalhar. É trabalhar para o próprio espírito, porque o próprio espírito, quando cresce, ele irradia esse crescimento ao ambiente ao qual ele esteja convivendo.
É assim no mundo dos encarnados e dos desencarnados. A cabeça vazia, preguiçosa, ela vai dar abertura psíquica a influências espirituais maléficas. Eu não sei, estão ouvindo aí? Alguém diz alguma coisa? Sim, estamos ouvindo, Francisco. Agora são 15 para 7. 7? Para as 8. 8, desculpa. Tá. Como avaliar por bitola única recipientes heterogêneos, considerando, porém, nossa origem comum? Não somos todos filhos do mesmo pai? E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes? Se o dicionário divino inscreve a letras de lobo as palavras regeneração, amor e misericórdia. Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que ele mesmo, de sua parte, desesperaria? Glorificaria a boa vontade entre os homens a conservar-se-ia no seu cárcere escuro da negação? O selvagem que haja eliminado os semelhantes a flechadas teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado que extermina o próximo à metralhadora? Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança infindável, tão somente pelo batismo simbólico ou graças a tardio arrependimento no leito da morte? São perguntas que ele faz, que já até mencionou essa questão lá do primitivo africano com aquele que é civilizado. Mas tem uma questão aqui no meio que a gente pode até fazer uma ligação com essa, já que foi dado o exemplo desse processo todo dos terroristas, daquele que... Vamos imaginar sob o ponto de vista da flechada ali. Então está lá o primitivo, dá uma flechada e acha que ali ele é primitivo, é o território dele que ele demarca, e aquele que é o inimigo, quer dizer, o invasor, vai ser defenestrado. Aquele que é super civilizado não pode isso, porque, ao mesmo tempo, faz lá. E aí nós estamos ali em 47, recém na Segunda Guerra Mundial, ele dá lá, então, o inglês que pode, com metralhadoras, terminar com a encarnação, com a oportunidade evolutiva dos seus irmãos, né, em convivência. Aí a gente traz isso para hoje. Até que ponto nós podemos dizer assim que subtrair a vida alheia à luz das leis de Deus é uma negação de Jesus, do Evangelho? Do ponto de vista teórico e prático, sim. Mas vamos imaginar hoje, por exemplo, aí está lá os terroristas, né, que fizeram aquilo lá um ano atrás. Estou falando deles porque é um fato que é recente e que está no psiquismo coletivo aí no noticiário. Não falar também das guerrilhas lá da África e outros conflitos lá da Ucrânia e outras mais. Mas vamos ficar nesse. Aquele terrorista que sai, ele foi criado, ou seja, educado, uma educação entre aspas, né? A odiar um povo. Eu tenho que odiar o povo de Israel, tem que exterminar. Se eu matar um judeu, vale por 5, que não, eles não, na realidade, eles não morrem, né? Eles, na realidade, recebem a bênção de Alá. Por quê? Eles conseguiram, em nome de Alá, eliminar um israelense, né? Ou seja, um adversário de Alá, que tomou a terra deles. Então, isso aí na educação, a criança é ensinada isso. Aí ela é ensinada já desde criança a pegar uma arma, matar, e matar daquela forma que se teve, né? Esses vários documentários aí de filmes que foram retirados do próprio capacete e das roupas dos terroristas, o que eles fizeram. Eu assisti e vi, assim, são cenas dantescas. Eu assisti por um israelense, não é esse que saiu aí naquele canal ali, também assisti, mas aquele ali não dava, a imagem eu peguei as reais. O que fizeram? Quando eu vi assim, eu era uma criança, estava lá uma criança de 6 meses, por conta disso, e o cara na frente pegou o marido, o pai da criança,
cortou, deu umas, passou a coisa e fez a mãe pelos cabelos, o outro segurando. Vai assistir agora. Aqui é uma judia, que ele estava dizendo em árabe, é uma judia que vai ser queimada. Aí ligou o fogo do fogão e botou a criança esperneando, chorando, gritando, o pai já com lâminas que foi cortado e a mãe assistindo presa pelos cabelos. A cena queimando a criança morreu queimada, diz que o cheiro estava ali. Isso juntaram a cena que foi gravada no capacete do terrorista e depois, quando a polícia israelense foi lá, depois filmou e viu, assim, mostrou o corpo daquela criança queimado, a mãe assistiu, depois ela foi degolada e o último foi o marido, mas assim, foi assim para sofrer mesmo, tirando os pedaços dele, e aí e eles vibrando. Bom, isso é uma das cenas horripilantes que eu assisti. Mas aí, estou à luz do Evangelho, aí pergunto assim, tá, mas esse saiu com a arma, vai sair dali, vai... Se chega alguém com uma arma e vê que estão fazendo isso, e aí vou pegar os terroristas e eliminar ou matar, né? À luz de Deus, o que estaria fazendo? Do ponto de vista nosso, seria muito fácil, não podemos jamais matar alguém. Mas neste aspecto e situações semelhantes, vale a lei, sob o ponto de vista da preservação, não é só simplesmente o direito que ele tem de preservar a sua própria família, de ter assim, o instinto de preservação dos seus, mas cabe a quem tem o poder naquele momento, como está sendo em alguns casos, da eliminação, porque serão atraídos a um psiquismo inferior e lá vai seguir sua trajetória, porque não vai ter sublimação tão cedo nisso, vai ter lá, depois um pouquinho até ser atraído novamente a uma reencarnação. Mas qual é que está o ponto de vista cristão nisso? Eu de agir, e pode agir eliminando, mas não desejar o mal a eles e com esse instinto humano de raiva, procurar controlar e não irradiar a outros. E não sair ali, então todos esses serão, vão pagar 10 pelo outro que fez. E todos, porque alguns tem nas entrevistas que se vê lá de alguns que sobreviveram e assistiram quase que o holocausto, e dizendo, alguns desejando ódio, mas por umas situações em que também assisti nesse documentário, de alguns militares do exército israelense, dizendo, olha, no fundo, o cara até chorando, assim, olha, você não tem uma ideia de vir em livros de história que ocorreram na Segunda Guerra e tantas outras coisas, aqueles crematórios, isso, e pessoas sendo escravizadas até a morte com fome e assim por diante, doenças. Ele até disse, um oficial lá, chorando, disse assim, olha, eu não tenho, porque eu conheço Gaza e vejo assim que é um processo que vem da educação deles para odiar. E aí esses que fizeram isso achando que estão fazendo uma coisa boa e alguém colocou na cabeça deles que se fazendo aquilo ali vão receber o paraíso de Alá. E aí vem aquelas simbologias também das 72 virgens e não sei mais o quê. O paraíso espera para eles. Por quê? Porque eles receberam uma missão e cumpriram com sangue. Mas aí, o cristão vai olhar lá a Inquisição, e não é uma coisa de 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, é uma coisa de lá, começou lá na virada do milênio, do primeiro milênio, quando virou o milênio, que veio o grande cisma da igreja, e as cruzadas, as cruzadas que em nome de Jesus, botava a cruz em nome de Jesus, nós vamos perseguir, nós vamos impor a nossa doutrina religiosa, matando a todos aqueles que sejam o quê? A negação do Cristo. Ou seja, os mesmos, que já também se falou nos últimos encontros, tanto os árabes que vieram lá de Ismael, o nosso Ismael, governador espiritual do Brasil, o Ismael que veio lá, filho de Abraão, com a escrava,
E aí ele, o Ismael, que depois surge o Jacó, que está também no Velho Testamento, e o Jacó que foi seguir com o povo, dando origem ao povo de Israel. E aí, em nome disso, no século VI, quando vem Maomé, e aí o Maomé com determinadas deturpações, no ano 620, 620 e poucos, e aí o que surgiu com Maomé? Os seguidores de Maomé, e surge aí o islamismo. Por que há hoje esse grande conflito dos árabes lá entre xiitas e sunitas? Os xiitas, eles eram aquilo que o Maomé, quando, né, aí diz que quando morreu, que teria sido em Jerusalém, que ele subiu aos céus, aquelas. Bom, aí não vão contestar a fé dos outros, mas aqueles seguidores de Maomé que acharam que os filhos do sangue de Maomé seriam aqueles que iam liderar o islamismo. Surge aí os xiitas. Os xiitas são esses, hoje, que estão dominando o Irã, o povo persa, né? Porque a revolução do Irã, os ayatolás lá são xiitas. E os sunitas são os que estão, na grande maioria, ali no Iraque. Sunitas quem são? Aqueles que não achavam que deveria ser o seguidor do islamismo, os filhos de Abraão, ou os filhos de Maomé. E os filhos de Maomé, então, teria uma sequência, os seus 2, 3 filhos adiante, a geração, e seria uma unificação, um outro processo de escolha. E a partir dali começou uma vertente do islamismo, daqueles filhos do sangue de Maomé e aqueles que tinham outros processos de buscar a perpetuação. E esse que mataram lá, o grande terrorista que mataram lá no Líbano, aquele, o nome lá, sei lá, aquele ali seria, entre aspas, o sangue de Maomé, xiita. E os sunitas são os que estão no Iraque, na Jordânia, tem que estar no Líbano também, e que estão lá, o povo árabe, os palestinos, na sua da Cisjordânia, que é a Sesmaria ali. Isso para a gente compreender só um ponto de vista assim, geral, né? Porque aí depois tem outras ramificações dentro que a gente vai chegar lá, tem os curdos e tal, e aí tem o processo da Turquia. Olha, o processo é tão complexo que ele só tem uma saída, ele só vai se resolver pelo processo da depuração com um sentimento benevolente. E esse processo benevolente, ele é lento e gradual e passa pelo processo de purificação e não tem mais espaços para todos aqueles espíritos naquela crosta, naquela região. E essa depuração já está sendo feita, já está sendo realizada. Vamos tentar avançar para terminar ao menos o prefácio. Nós vamos, então, agora levantar aqui. A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. Ou seja, a doutrina religiosa não vai te dar a lógica do que vai acontecer do outro lado. Faz isso porque eu vou te dar o pedacinho no céu. Não tem. A questão nossa é que alguém vai nos impor e achar assim, não, tu está de bem contigo mesmo. Aquele que, por exemplo, está passando lá pelos últimos minutos da vida, vem alguém e vai dizer para ele, não pode crer. Crer, sim, pode ter a sensação, mas vai ter que encontrar, teus pecados te encontrarão. Lembra lá o que o Pedro diz? Teus pecados, uma das lógicas que convivência com o Senhor, que eu consegui introduzir na minha consciência, que teus pecados te encontrarão. Isso Pedro, o apóstolo Pedro, é que disse, e está registrado numa das cartas que até depois o Marcos, que foi aquele que convivia muito com ele, deu origem também ao Evangelho de Marcos, e ele externou isso. Por quê? Porque ele teve a sensação, tudo que eu faço tem a lei de Deus. Ele não compreendia tudo isso, que o Pedro não era um espírito, do ponto de vista intelectual, de compreensão, ele tinha uma ascensão, tanto pela idade dele, de liderança, e de rigidez, do ponto de vista, era o homem certo para aquela tarefa.
né? Então, Jesus, com Pedro, passou os ensinamentos e sentia que Pedro não assimilava todos os ensinamentos. E o Pedro, na sua lógica, passando muitas coisas, que até ele aprendeu a escrever, foi com Maria de Magdala, né? Ela que alfabetizou o Pedro. Né? Mesmo, vejo só como é que são as coisas. A mulher, aquela que, não, como é que Jesus foi aparecer para ela? Tudo. Aí depois passa de ser claro, é um processo. E aí, o que aconteceu? A questão do mundo espiritual, quando aconteceu, não acontece com todas as pessoas, do ponto de vista da lei de causa e efeito, ação e reação. O que eu faço psiquicamente tem um registro. Não significa que vem um censor, alguém nos culpar, não tem um Deus censor, uma energia, um espírito, um tribunalzinho. É a própria consciência, porque em algum momento a gente vai se dando conta disso e vai saber, olha, eu tenho pontos que eu tenho que interagir com os espíritos que estão vinculados àquela minha situação. Lembram lá aquele livro que a gente estudou também, eu voltei, aquele momento em que o Figner, aquele empresário, que é o irmão Jacob, e que aí chega um momento, foi o momento da libertação dele, provavelmente depois disso, que nunca mais teve obra dele, ele deve ter reencarnado. Ele teve, junto com a filha dele e muitos outros, aí não diz quais são, porque naquela época a família ainda estava ainda em convivência, e ele externa todas as suas lamúrias e todos os seus conflitos naquela reunião fraterna que teve com outros espíritos e familiares. Ali ele se liberta e diz, ele ficou a sensação de quantos quilos a menos externando. Nós todos vamos passar por esse processo em algum momento. Tem coisas que, se a gente fosse pensar há 2, 3, 5 anos atrás, nem pensando, tá louco. A gente tinha até, eu, sinceramente, tinha lá 10, 15 anos atrás aquela coisa, tem coisa que vai passar desapercebida, né? De tanta importância. Não tem coisa que vai passar desapercebida da nossa consciência. Nós vamos, naquele ponto, ter uma oportunidade de externar, ou diretamente ou indiretamente, com os envolvidos e colocar as nossas fraquezas, os nossos erros. É isso que liberta o espírito. Não adianta colocar a pedra. Tem coisas que nós não estamos ainda preparados, tem coisas que os outros não estão preparados. Tem isso também. Esse programa que está ali da lógica e do bom senso, que diz em cima, é essa situação que nós vamos vencer. E o outro também tem que estar preparado para nós interagirmos com as nossas faltas. Por quê? Nós vamos pedir perdão à luz do que a gente vai externar, mas o outro vai ter que estar permeável também a isso. E há situações que nós vamos ter os amigos espirituais, outros espíritos que vão dizer, não, vamos lá, enquanto isso vamos orar, pedir que o mundo espiritual esclareça o outro também, que é um momento de reaproximação. E essa reaproximação não são simplesmente daqueles conflitos, daquelas brigas, daquelas inimizades. Não são coisas, olha, eu preciso colocar uma situação assim que já aconteceu no passado e eu tenho certeza que eu não fui correto, fiz isso, isso, isso. Talvez essas coisas a gente dizendo hoje, nesse momento, para essa pessoa, ela não esteja preparada. Ou, vamos deixar para o outro lado, mas em algum momento nós vamos nos encontrar. E aí veio o Emmanuel já agora dando a indireta para os espíritas. Vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Iludidos na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados, contavam com preeminência pessoal, sem nenhum testemunho de serviço e distantes do trabalho digno, em um céu de gozos contemplativos, exuberante de conforto melefício. Melefício é que vem do mel, é doce, né? Então, o que ele coloca aqui? Aquilo que eu falei bem no início ali. Já nessa época aqui já tinha sido publicado o Nosso Lar, as obras anteriores, os 4 anteriores, e os espíritas, médios e até da Federação Espírita, começaram a ter aquela coisa desde o Nosso Lar. O que tem do Nosso Lar que esteja, né, em oposição ao Pentateuco do Kardec? E foram avançando.
avançando. E aí começou aquelas duas correntes daqueles incrédulos. Leia-se aí ação sutil das trevas, intuindo médiuns, dirigentes, pensadores da Federação Espírita Brasileira e outros, a colocarem em questionamento a mediunidade do Chico Xavier ou a possível, podia ser, mistificação sob o ponto de vista do André Luiz com a mediunidade do Chico Xavier. Quer dizer, nas duas, uma desses contrários, ou André Luiz ou Chico Xavier, um dos dois estava bloqueando. Ou seja, o Emmanuel dá a entender que não só por isso aqui simplesmente faz relembrar outras publicações e outras, inclusive tem lá tem Deus conosco, Deus conosco, porque o Emmanuel tem várias psicografias no preâmbulo de reuniões mediúnicas e Evangelho no Lar com o Chico Xavier em Pedro Leopoldo ainda. O Chico Xavier foi ao Uberaba em 1959. A gente vê que até esse próprio livro aqui de 1947 em Pedro Leopoldo ainda. Pedro Leopoldo fica na Grande Belo Horizonte, ali uns 30, 40 quilômetros de Belo Horizonte. Já Uberaba fica lá 600, 500 e tantos quilômetros de Belo Horizonte. Mas, então, para a gente ter assim, essa informação que a Federação e os espíritos colocaram em dúvida. Veja o quanto que o Chico Xavier teve que enfrentar. Ao longo de toda essa trajetória, estava recebendo no quarto livro, já tinha recebido o Voltei, tinha ali a Cartas de uma Morte, que foi o primeiro, na realidade, o Parnaso Além Túmulo também, os poetas, que absurdo, tá? E aí alguns, isso aí está no inconsciente dele, mas como é que vai estar no inconsciente? Tanta poesia maravilhosa, ao mesmo estilo daqueles poetas que já estão no Além Túmulo. Quer dizer, aí é o processo aquele para colocar em dúvida, basta uma pitadinha. Né? Aí, como diz até o Bacelli, quando ele externou essa situação lá do Jorge, ele disse, quantos e quantos, aí estou aqui, recebo antes era o Odilon que fazia essa intermediação, ou às vezes é o Inácio, às vezes até a Maria Modesto, ele recebendo informações de desencarnados, gente que morreu de um acidente, um filho, para uma mãe, e aí vem junto a avó, vocês viram nas horas, né, que até eles estão ali, mas isso ele contando que quantas e quantas vezes, aí o Inácio para ele vai passar essa mensagem, mas já tem aqui um familiar que vai colocar em dúvida, vai levar essa dúvida para dentro de casa, para dentro da família, né? Vai dizer, não, isso não foi dele, isso é coisa, tá. Claro, aí eu só estou dando a explicação que deu o Bacelli, dizendo assim, o vocabulário que eu conheço é o que eu adquiri. Dá para ver, quem lê as obras do Bacelli vai ver assim, é do Inácio, tem muita coisa que é o Bacelli, diz assim, sou eu pensando, mas recebendo, mas é lógico que tem que ser assim. Há exceções, e aí, quando é exceção, elas estão registradas. Tem o Chico Xavier, que aí tinha uma psicografia mecânica, o próprio Chico Xavier, que eu falei a semana passada, que o Valdo Vieira, para ele, era o mais, assim, seria o que desse maior credibilidade à informação mediúnica pela psicografia que ele conheceu. Né? E aí vocês têm outros exemplos, mas a mediunidade como um todo, até ela não tem que ser mais pela psicografia, é pelos canais intuitivos. E cada um só vai conseguir usar o seu potencial mediúnico quanto acreditar que o grande potencial que nós temos é pela intuição. Eu falei no início assim, tá para estudar esse prefácio, quase que uma voz. Eu li, e aí agora vamos ver como é que é o primeiro capítulo. Isso foi ontem. E aí não é uma voz, veio quase que uma coisa assim que alguém leu, me disse, eu não sei o que é, ler de novo. Deu uma coisa, um posicionamento, ler de novo. Bom, como eu estava ali ocupado com outras coisas, vou ler de novo. Aí depois estava lavando ali as mãos. Vou ler de novo. Quer dizer, aí eu me sintonizei com talvez uma necessidade, uma coisa. Por me conhecer, eu sei que isso é espiritual. Agora, precisa, Francisco, gostaria que tu lesse de novo, porque é importante. Não é assim. Não é assim. E também não é assim que nós recebemos
as mensagens, as contribuições do mundo espiritual para nos ajudar. Assim como tem também a voz que se der vazão. Quantas vezes eu falei no ano passado, virou até uma brincadeira, anos atrás, eu já estava na casa Lucas de Assis, eu estava numa sacada, muitas vezes quase que uma voz vinha, te atira. Até o Marcos brincava com a Marlise e tudo, mas eu digo assim, é verdadeiro, mas não era a voz, uma voz humana, mas era uma coisa que impulsionava. E aí, compreendendo isso, talvez seja uma vocação suicida de passado, de coisa, aí foi compreendendo, e naquela época, me lembro que fazia, mas eu não posso chegar perto de uma sacada que me vem isso. Eu disse, não, vou superar, nunca mais aconteceu. Depois, uns 2, 3 anos, tendo essa sensação. Pode ser sensação, pode ser coisa, sombra de passado? Pode, provavelmente sim. E algum espírito percebendo isso, querendo impulsionar? Talvez, no momento do desespero, sei lá, aí vai compreender alguma pessoa que se atire e, bom, o que é, sabe que vai espatifar e não tem outra forma então, de se autodestruir, mas não pode nem pensar nisso. Então, são situações que, se a gente ficar pensando, do ponto de vista mediúnico, elas estão presentes em todas as faixas vibratórias, todas. Podia exemplificar muitas e muitas, mas a melhor que a gente pode usar e que deve ser usada é o canal intuitivo superior. Está com conflito, dúvida, sensação, decidir agora, não. Primeira coisa, silêncio, silêncio da alma, o silêncio interior. Pedir, eles não vão dar fórmula pronta, mas fruto desse nosso pedido, da vontade de resolver o problema, a contribuição vem. E não vai vir com voz, nem deve, para não atormentar. Alguns até acontece, mas não vai ser alguém, talvez seja até para um livro intuitivo, vai lá, vai ler uma coisa e vai despertar, como desse prefácio. Quantas e quantas coisas estão aqui que eu estava lendo, assim, e aí as conexões seriam muito mais se tivesse tempo, e há muitas outras situações que nós podemos fazer esse aprendizado de conectar as coisas, né? Como essa, parece ser uma coisa pequena, essa dos espíritos, mas naquela época foi um conflito grande. O Chico Xavier não é que chegou a ficar em dúvida, mas ele tinha um espírito firme do lado, assim, não titubeia, não fraqueja, a tua fé está sendo testada, e vai com todo esse esforço. E ele manteve isso, ainda doando todos os livros para a federação, acontecendo tudo isso. Presidentes da federação que desencarnaram no mundo espiritual pedindo depois desculpas, mas em áreas, né, sei lá, onde é que os duplos inferiores, provavelmente, e aí, levando a reflexão, isso fortalece a fé. Aí o Chico Xavier, que bom que eu não reagi o quê? Não senti raiva, não reagi em fazer, né, pegar um conluio coletivo, pegar outro, se contar, agora eles vão ver. Não, procurar ter esse sentimento de que eles venham a ter uma nova compreensão. Como a gente estava falando do lado daquele terrorista, teve que eliminar, mas desejar que ele venha se confortar lá do outro lado, não ter o ódio nem a raiva dele e nem levar isso consigo, e sim que foi uma situação necessária naquele momento. Isso é o propósito de procurar ser melhor e procurar crescer. Então, essas coisas que diz aqui, vou ter que encerrar, que já passou da hora, que o Emmanuel fala dos espíritas, é bem isso que está aqui. Né? E a missão de André Luiz é, porém, de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Ninguém vai ascender sem despertar para essas coisas. E aqui eu volto também para aquilo antes que a gente ia começar o nosso encontro aqui, de ser grato a todas essas coisas. A gratidão nossa, então, é a missão, André, com todas aquelas coisas que a gente vê a trajetória dele no nosso lar, teve lá embaixo, aquele médico, quase 9 anos lá embaixo, as zonas umbralinas e Verões, despertou anos depois pelo Clarence, mas com a sua recuperação,
teve essa grande missão de nos revelar todas essas coisas, encurtando uma enorme distância para nós. Nós temos hoje, de forma objetiva, não só lá o Evangelho de Jesus, da forma que ele externou pelos evangelhos que nós conhecemos, não só pelo Pentateuco do Kardec, que vem ali o Consolador dando outras explicações, mas o próprio Consolador, pelo próprio Espírito de Chico Xavier, e que vem dar os detalhes do Consolador, que ele vem trazer o Evangelho de Jesus. E nós já temos um caminho aberto. Por isso também a nossa tem que ter muita gratidão para quem compreende isso, né? Claro, pode e outros achar assim, mas que viagem, mas para que tanta coisa? Será que é tudo isso? Não, se não for, tudo bem, a gente procura outra coisa. Para isso, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, onde se adquiram dotes de vil preço e ordinárias asas de cera. É ilusão, né? De achar que vai ter... vou dar a fórmula pronta para te ser uma pessoa melhor, para te chegar do mundo espiritual. Não existe a fórmula pronta, isso é uma questão íntima, interior de cada um. E o caminho de cada um para isso que facilita muito pensar no bem. E quem pensa em determinada coisa tem a tendência muito forte de fazer. Quem pensa no bem tem a tendência a fazer o bem. E se fizer esse bem com prazer, ainda já vibrando numa elevação fraterna em sintonia com o perfeito, em sintonia com o Criador. E é assim que nós recebemos sempre esses impulsos que a gente tem que aproveitar. Somos filhos de Deus em crescimento. Somos aquela luz individual criada simples e ignorante que vai assimilando os conhecimentos. E esse conhecimento vai sendo agregado e tem que ser utilizado para o bem. O que ocorre com muitos espíritos encarnados, né, seja quem for, que adquire o conhecimento, a ciência, tem acesso à ciência, ao conhecimento, e coloca esse conhecimento a serviço de si próprio, aqueles valores temporais, para a dominação coletiva, e assim isso desgramenta. E aí vamos perceber o quê? Com esse processo de ida e volta para os núcleos inferiores, até se dar conta. Mas o conhecimento que adquiriram não vão perder jamais. Vão aprender, com o tempo, a compartilhar o seu conhecimento a serviço do bem com os outros. Seja nos campos de força condensadas, quais da luta física, seja nas esferas de energias sutis, quais as do plano superior, os ascendentes que nos presidem os destinos são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça e seguimento de pé, a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Já falamos. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos, reino angelical, né? O homem vai ascender ao reino angelical, certo? Todos nós estamos endereçados ao mundo angelical. O caminho, a distância, o tempo, depende do livre arbítrio de cada um. Dizem que o espírito que mais rápido fez a trajetória essa da simplicidade ao mundo angelical foi Jesus, né? Diz os espíritos superiores, que foge à nossa compreensão humana. Por quê? Pelo tempo. Quando se fala que a Terra está em processo de formação, com a nebulosa e tal, naquele momento Jesus já era um espírito crístico. Imagina só o que foge à nossa compreensão tudo isso. Mas junto a Jesus, outra, né, uma pleiade de espíritos crísticos estiveram e participam também desse processo todo. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante são característicos imutáveis da lei em toda parte. Ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com as aparências externas. Também já falamos e
Tudo compreendido. Os companheiros que compreendem na experiência humana a escada sublime, cujos degraus há que vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Todavia, aos crentes do favoritismo, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de março de 1947. Acho que é acelerar no fim, que já está aí, passou bem do horário. Mas vejam, então, pessoal, quanto, isso é só um exemplo para a gente ver assim, quanto que a gente pega algumas palavras, algumas frases, alguns parágrafos do Emmanuel num simples, um prefácio, dando tantos ensinamentos, conectando com coisas que a gente já estudou e que ainda a gente vai estudar. Por que é importante isso? É importante porque quando a gente for avançando, nós vamos sempre fazendo essas conexões com muitas coisas que se faz lá com o nosso lado, com os mensageiros, o Missionários da Luz, o Obreiros da Vida Eterna, e assim sucessivamente, e com outras obras também. Eu acho que quando é possível conectar uma coisa com outra, fica a riqueza, assim, do ponto de vista transcendental, ela é muito grande. E podem ter certeza que isso fica preso no nosso psiquismo. Podemos esquecer no minuto seguinte, mas em alguma coisa vai se conectar em algum momento da nossa eternidade. Pessoal, ninguém tem nada a dizer? Podemos encerrar? Bom, então nós vamos levar o nosso pensamento. E agora o momento também da gratidão, que já falamos tanto nessa noite. Mas pedir licença ao plano espiritual superior, que humildemente, mais uma vez, cada um de nós venha externar eflúvios a paz mundial. Passamos da nossa civilização humana um período de muito sensível, de muita turbulência, de ação de inteligências do plano inferior que não conseguem enxergar a luz do Evangelho, conseguem perceber que essa escola planetária é uma grande oportunidade de evolução para descortinar esse passado que está incrustado no nosso inconsciente. Que cada um de nós possa humildemente, com a sua imperfeição, desejar com muita luz os espíritos, em nome do Senhor, que agem incessantemente, diuturnamente, tentar apaziguar os ânimos, a sensibilizar lideranças mundiais, que possam clarear o seu pensamento, pensar um pouco mais no próximo, pensar na preservação desse nosso planeta, necessário ainda para o porvir de cada um que aqui ainda habita. A tudo e a todos os espíritos irmanados nessa luta, nessa união necessária, em nome de Jesus, que das nossas orações individuais e coletivas possamos dar um tempo necessário a doações de fruto vital através da mensagem do Evangelho. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor. Que assim seja.